Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Contando História com Gabriel Carrara. E hoje nós vamos falar sobre mercado imobiliário e sustentabilidade. E nada melhor do que falar com Daniela Ramos, corretora de imóveis lá de Barra Velha. Além de corretora de imóveis, ela é diretora de patrimônio da CDL Barra Velha e colunistas na Halo Magazine. É isso? Isso mesmo. Tudo bem? Tudo bem, cara. Obrigada pelo convite. Foi uma alegria receber, né, essa tua indicação aqui para participar e contar um pouquinho dessa minha jornada. Que legal. Legal. Me diz um negócio, e como é que nasceu essa vontade de ser corretora de imóveis, né? Da onde que surgiu esse estalo, né? Eu sempre faço essa pergunta porque é muito legal o pessoal entender da onde que a pessoa... Porque a maioria das pessoas fala assim, eu quero ser médico, ser advogado. Eu acho que agora vai começar. Agora a gente está fazendo um trabalho bom como corretor. Eu acho que já tem um pessoal aí menor falando assim, eu quero ser corretor de imóveis. Sim, é verdade. Mas e você? O que que te fez assim vislumbrar para esse caminho? Olha, na verdade não foi, uma estratégia, né, de Uhum. poxa, vou começar como corretora. Aconteceu meio ao acaso. Eu fui bancária por muitos anos, e aí Uhum. naquela época eu resolvi empreender no mercado da gastronomia. Hã, não deu muito certo, ou Uhum. melhor, deu certo por 3 anos e meio, e quando eu consegui repassar essa franquia que eu tinha em Balneário Camboriú, o meu padrasto, que é corretor há muitos anos em Barra Velha, falou: "Vem pra cá e começa a trabalhar comigo". Uhum. E foi aí que eu comecei, sabe, num momento bastante complicado da minha vida, né, financeiro principalmente, porque essa mudança de carreira que eu fiz, saindo do banco e montando um negócio em um segmento do qual eu não conhecia nada, foi bem difícil mesmo. E aí a gente estava falando agora há pouco, né, acho que na corretagem, além de eu ter me reerguido financeiramente, eu também comecei a construir sonhos junto com os meus clientes, porque eu sou aquela corretora que não trabalha necessariamente com lançamento, sabe. O nosso foco sempre foi muito imóveis prontos, aqueles imóveis de terceiro, e então ali o nosso público-alvo normalmente é o cliente que vai consumir mesmo, é aquela família, não é necessariamente o investidor que está só querendo performar em negócio. Então eu acabo tendo muita relação de amizade até com esses clientes depois, sabe. Tanto que a minha carteira oxigena muito nisso, assim, nas indicações, sabe, nessa história, que daí vem desse legado do meu padrasto, que já está há mais de 30 anos como corretor lá em Barra Velha. Então eu cheguei no mercado dessa maneira, meio Mas, quietinha. mas eu acho que é uma história muito parecida com muita gente que chega no mercado imobiliário, né? A Sim, gente vê muito essa história, né? Às vezes o cara não está conseguindo uma recolocação no mercado, sim, às vezes o cara quebrou a empresa, né? E aí ele entra para o mercado imobiliário com esse desafio, né? sim. E eu falo que é bom, né? Vendo assim, você falando sua trajetória, é muito legal. Porque você saiu da história do CLT, foi Uhum, ser empreendedora, depois corretor. exato. Porque é ruim quando o cara é CLT e vai ser corretor. Porque a corretagem ela tem muito isso, a gente é um empreendedor diário, né? Com Então a gente certeza. está o dia inteiro empreendendo, tendo que bolar novas ideias, né? E se a gente não correr atrás, que nem o empreendedor, a gente não vai ter resultado no final do mês, né? É Então verdade. eu acho que foi escrita a história. Eu brinco que esse momento que eu fiquei ali no mercado da gastronomia, tudo que eu aprendi ali, foi claro, foi bastante oneroso, né, no sentido financeiro, como eu falei, mas eu brinco que é um doutorado, sabe, porque realmente eu aprendi demais. E eu acho que isso que você falou em relação a não necessariamente tu sair de um CLT e já cair no mercado imobiliário, essa minha passagem serviu, com toda certeza, para que eu trabalhasse, com o dinheiro de uma forma muito mais responsável, né, Uhum. porque quando tu é CLT, tu sabe que todo dia X o teu dinheirinho vai estar lá na conta líquido e certo, né. Como E quan empreendedor, não. não, tanto que quando eu entrei na gastronomia, meu Deus, eu ganhava menos que os meus funcionários e trabalhava 12 horas por dia, quando não mais, né. Uhum. Porque era dentro de Balneário Camboriú, então épocas de temporada, os horários eram, né, quase que parecia que não tinha fim, assim. Uhum. E aí quando tu vem para o mercado imobiliário, realmente tu tens essa percepção de que, poxa, se tu não correr atrás, tu não vende, as contas tu não paga,
né? Então, é uma forma diferente de você virar a chavinha, né? De sair daquele desconforto de ser um CLT. Não que seja confortável ser CLT, mas tu tem, teoricamente, a garantia ali de ter o recebimento, né? E no nosso mercado, é engraçado que você fala, às vezes, alguns jovens de agora podem querer ser corretor, né? Que bom, e que venham, e que estudem, né? E que se mantenham atualizados. Mas também não pensem assim que, poxa, eu vou ganhar uma comissão milionária, não preciso mais trabalhar. Porque se tu não souber cuidar bem desse dinheiro, né? Tu não sabe como é que vai ser o mês seguinte em relação a vendas, tu não sabe como é que vai estar também a tua saúde. Então, tu tem que ter essa disciplina, né? Igual a gente estava conversando, de fazer o que nós oferecemos para o nosso cliente. Né? Poxa, por que não, às vezes, nós comprarmos também coisas do mercado imobiliário e investir o que a gente ganha também nesse mercado, né? Eu tenho, às vezes, alguns amigos que vêm conversar comigo por eu ter tido essa jornada na gastronomia, ai, Dani, queria comprar a franquia de tal coisa, e às vezes a franquia de alimentação, mas às vezes a franquia de qualquer outra coisa. Eu falo, gente, por que você não pega esse dinheiro e coloca no teu próprio mercado, né? Tipo, compra um apartamento na planta que tu não precisa descapitalizar todo o valor que tu colocaria, às vezes, nesse negócio que tu vai começar e tu nem sabe gerir, de certa forma, né, aquele segmento, tudo mais, tu não conhece direito o mercado, e depois tu revende, ou um terreno, enfim, né, eu prefiro hoje, com a experiência da qual eu já vivi, eu prefiro fazer coisas das quais eu tenho mais segurança, ou pessoas próximas de mim que possam me orientar, né, e não sair na louca investindo, por exemplo, Bitcoin. Eu não sei nada de Bitcoin, mas eu sei que quem sabe tá ganhando muito dinheiro com isso. E aí eu tenho curiosidade de entrar nesse mercado. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô participando de grupos que trabalham e que estudam isso para que eu aprenda um pouquinho, para daqui a pouco eu me aventurar também nisso, sabe? Para também ter uma diversificação. Mas se fosse hoje, tu me dissesse assim, entra aqui e faz. Eu não vou fazer, porque eu não sei, né? Da mesma coisa as pessoas que entram, às vezes, né, em investimentos, em ações. Então, eu prefiro ir naquilo que eu já sei, né? Sabendo que tem prós e contras, como tudo. E aí, eu acho que o nosso mercado é um mercado que, mesmo que tu tenha que vender, às vezes, na pressa, né? A gente ainda vai ganhar dinheiro. Então, mas como eu te falei, eu prefiro trabalhar muito com o público que é o cliente mesmo, aquela família que vai usar. Eu lembro, uma vez eu estava mostrando imóveis para os nossos clientes, para um casal que tinha 2 crianças, e aí o meu padrasto tem muitas plaquinhas, né, em determinados terrenos e casas, e aí um dia a menininha passou, assim, ela devia ter uns 4 anos, ela falou assim, papai, isso aqui também é da tia Dani, sabe? Como se a cidade inteira fosse nossa, porque a gente estava cheio de plaquinhas à venda, sabe? Então, essa marca que acaba ficando com essas crianças, sabe? Com essa família, com essa história, e aí revende depois, ou, sabe? Então, eu realmente tenho bastante prazer, não só o fato de, claro, você ganhar dinheiro com isso, mas de participar desses projetos juntos com os nossos clientes, sabe? Eu falo que eu até estava conversando com uma corretora esses dias, né? Assim, uma das coisas que mais me brilha o olho é eu passar. Agora eu sou focado em vender área, terreno, né? E eu olhar ali o projeto construído, aquilo que ele sonhou na minha frente. Eu quero construir um galpão aqui, eu vou construir minha fábrica, ou vou construir minha casa, e daí eu passo lá e falo, nossa, ele realizou o sonho dele, ele conseguiu construir, né? E eu, quando vendia lançamento, era muito isso, né? De ver o prédio erguido, né? Olha o prédio, né? Aquele prédio, tantas pessoas que estão lá, fui eu que ajudei a realizar o sonho, né? Sim. E eu eu vendi uma época muito sala comercial aqui em Joinville. E daí um dia desses eu marquei um médico e era o prédio só que eu nunca conheci o prédio, que eu vendi ele só na planta, né? Sim. Eu entrei no prédio e falei, nossa, ficou mais bonito do que eu imaginava, né? Porque a gente fica olhando aquilo que os arquitetos fazem, tudo, mas eu não conhecia na prática, né? Sim. E, é transformador, né? Sem dúvida é transformador. Com certeza. E acaba sendo um pouco daquilo que a gente estava falando em relação a ser sustentável, né? Porque quando tu me colocou esse desafio de vamos falar de sustentabilidade, eu pensei, meu Deus. Porque num primeiro momento a gente pensa assim, sustentabilidade é basicamente meio ambiente. Claro que é também,
mas criar relações das quais são sustentáveis, né? De como você pode manter a rentabilidade daquilo que você faz, da cidade que você vive, né? Então, a gente tem essas coisas em comuns em relação a pensar também na cidade onde a gente está. No meu caso, eu tô em Barra Velha, vai fazer agora 9 anos, passa muito rápido. E desde que eu estou, eu quis sempre participar de alguma forma da comunidade que eu estava. Então, inicialmente eu entrei na associação de bairros, né, que eu estava morando em Itajuba. Itajuba é um bairro de Barra Velha, muita gente pensa que é Que é uma outra cidade, né? Ah, mas tu tá em Itajuba, mas tu vai para Barra Velha. Não, mas Barra Velha e Itajuba é a mesma coisa. Itajuba é um bairro. Então, eu comecei participando da associação de bairros. Depois eu recebi o convite para participar do CDL, porque na época o Daniel, que foi nosso presidente, né, na gestão anterior, ele começou a criar essas caixinhas dentro do CDL, não que ele tenha inventado isso, mas ele trouxe para dentro do CDL as câmaras setoriais, então ele criou a Câmara Setorial do Imobiliário, e aí ele convidou todas as imobiliárias que, né, estavam na cidade para fazer parte disso. E aí lá vai a Dani participar desse núcleo imobiliário. Então, ali eu comecei também a fortalecer essa relação com a cidade, sabe? A entender as importâncias de determinadas coisas, porque é aquilo que eu estava dizendo, de quando nós não somos da cidade, às vezes a gente percebe o quanto as pessoas que são locais não valorizam, né? Você sabe que eu morei em Floripa, né? E eu falo, lá em Floripa, agora não vou lembrar de cabeça quantas praias tem em Floripa, mas Acho que é 40 e poucas, né? 80 e poucos % eu conheço. Uhum. E aí eu convivendo com o pessoal de lá, daí o cara, não, eu só vou para ingleses. A vida toda só foi para ingleses, só para Canaseiras. Eu falei, tá, mas você não foi conhecer Daniela, né? Não foi conhecer outras praias? Não, nunca fui. Lagoinha do Leste. Pois é. Não fui. Então, as pessoas, às vezes, que moram no local, não valorizam o local. Sim. Porque, para elas, aquilo é normal, não é surpreendente. Sim. E quem vem de fora tem esse olhar de surpreendente, né? De você conhecer um novo, você falar, nossa, né? Sim. Eu lembro que eu fui para Urubici há 25 anos atrás, e quando eu cheguei em Urubici, eu falei, meu Deus, isso aqui é uma nova Gramado, né? O potencial que tem tudo isso aqui, as coisas, tudo que tem, né? De ser enorme. E o pessoal que estava lá, para eles era normal aquilo ali. Então, eu acho que esse é o grande diferencial de quem vem de fora, né? Sim, a gente consegue transformar, né? Ajudar a trazer esse olhar. Eu lembro que esses tempos eu participei de um projeto literário e aí o pessoal de uma das escolas municipais me convidou para conversar com esses alunos de 9º ano sobre a literatura, sobre o mercado imobiliário. E aí eu falei para eles que um dos meus objetivos em conversar com eles era mostrar a importância que era eles continuarem estudando, né? Porque se simplesmente tu termina ali o teu, sei lá, o ensino médio, enfim, e não faz mais nada, não que não vá dar certo na vida, mas tu pode deixar outras oportunidades passar, né? Então, claro, sempre tem as exceções, sempre tem aquela questão fora da curva. Mas aí eu comecei a falar para eles, olha, quando você, né, continua estudando e lendo e trabalhando e se dedicando e cuidando do teu entorno, as coisas vão melhorando. É mais ou menos que nem aquela história das janelas quebradas. Não sei se tu já ouviu falar, mas, né, faz muito sentido. Tipo, se eu moro num bairro onde está tudo destruído, a chance de continuar tudo destruído é enorme. E aí ali, naquele momento que nós estávamos conversando com essas crianças, que, né, adolescentes, que inclusive eram maiores do que eu em estatura, né? Não precisa de muita coisa, né, Gabriel, para ser maior. Eu falei para eles, a gente estava fazendo uma revitalização na avenida, e aí tava nas redes sociais falando que o pessoal estava roubando. Então, a prefeitura vinha, fazia o plantio da grama e das árvores, e alguns moradores locais estavam indo lá e roubando aquela grama, roubando aquela árvore, né? E aí eu falei para eles, poxa, se vocês não ajudarem a cuidar disso, a gente nunca vai ter um ambiente gostoso, né? Porque ali naquele momento, além de conversar com eles sobre isso, eu estava trazendo um projeto junto com a bibliotecária da escola para que a gente reformulasse uma parte do ambiente dentro da escola, que era criar um jardim literário ao lado da biblioteca,
para que essas crianças tivessem um espaço harmonioso, verde, sabe? Que gerasse esse meio em relação a sensibilizá-los, que você não precisa ler alguma coisa só lá dentro da biblioteca, você pode estudar onde for. Então, e aí eles começaram a observar, poxa, é verdade, né? Se eu ajudar a cuidar do parquinho da escola, se eu ajudar a cuidar do quintal na rua, sabe? As coisas vão ficando mais bonitas e todo mundo gosta de estar num lugar bonito, né? E aí depois desse movimento também, de ajudar a fazer algo de fato pela comunidade, eu também comecei a participar do Conselho Municipal de Planejamento Urbano na Prefeitura de Barra Velha, representando daí o CDL como iniciativa privada, digamos assim. E aí ali eu comecei também a me apaixonar por digamos assim, um outro segmento dentro do mercado imobiliário, que é o urbanismo, né? Tanto que agora eu estou fazendo uma especialização nisso, em urbanismo, com a ideia não de me tornar política, mas de realmente fazer algo para o nosso entorno, sabe? De como ajudar a construir essa cidade. A gente estava falando sobre plano diretor antes, né? Nos bastidores aqui. Sim. E é legal quando o corretor também se engaja nisso, sabe? Não se importa só em vender e colocar aquela comissão no bolso e nunca mais falar com aquele cliente ou coisa parecida. Pensar realmente nessa questão também de sustentabilidade, né? Como que eu, como corretora, posso fazer algo por essa comunidade, naquele entorno, propor, né, trazer propostas melhores para a cidade, porque participando ali do planejamento, eu vejo que muitas pessoas estão ali dentro só para cumprir tabelinha, né, representando uma entidade, representando alguma coisa, não se preocupando muito em estudar a fundo, e eu sempre fui aquela menina muito curiosa, assim, quando eu entrei no banco, o meu contrato era para ser um temporário de 3 meses. E eu entrei na seguradora do HSBC na época, e aí eles me deram um monte de normativo, né? Ó, você vai ler isso aqui e depois a gente conversa. Então, beleza, eu comecei a ler um negócio que eu não sabia nada, e não passou um mês, eu já estava fazendo análise de processo de sinistro, coisa que não era a minha função, digamos assim, né? Eu estava ali como se fosse uma estagiária que logo sairia. E aí o meu diretor me chamou e falou assim, não, eu preciso de alguém para representar o nosso... não a nossa agência, mas o nosso departamento numa reunião com outras pessoas. Eu falei assim, tá, mas eu mal tenho matrícula direito, sabe? Eu sou estagiário, só para lembrar. Exato. Então foi muito legal, porque essa minha dedicação, ela não era algo com a intenção de tipo, a Daniele quer ficar se aparecendo. Não, eu fazia porque eu realmente gostava, sempre fui muito curiosa. E aí as pessoas iam te notando, né? Que foi o que a gente falou antes. Quando eu entrei no CDL, eu entrei com a intenção de tentar ajudar esses corretores que às vezes caíam de paraquedas no mercado, a importância e a segurança de fazer uma operação como é a nossa, né? Então eu pensei, poxa, vamos tentar criar capacitações para eles aqui, não só em relação a comercial, mas em relação à segurança jurídica. E aí já tinham alguns movimentos acontecendo na cidade e a gente foi meio que conectando isso. Porque para mim isso fez diferença na minha carreira. E esse movimento de mostrar e fazer coisas ali pelo entorno fez com que eu recebesse convites. E desses convites, né, depois eu assumi uma cadeira dentro da diretoria do nosso atual presidente lá no CDL, mas também eu recebi conexões da forma mais inesperada, porque a pessoa te vê ali, vê que você está sendo íntegra, honesta, e o nosso mercado tem muito disso também, dessa credibilidade, da segurança, da responsabilidade. Então, poxa, eu fechei alguns negócios que eram oriundos de coisas que não eram... Eu não cheguei lá para vender, eu cheguei lá para a gente se conhecer, para criar relacionamento, para aprender. E quando vê a pessoa, fala assim, meu, vem cá, eu preciso vender um negócio. Eu vem cá, fulano precisa comprar tal coisa, sabe? Então, eu brinco assim que eu não sou aquela corretora que tem milhões de seguidores, que tá na hype de tudo, assim, sabe? Eu sou, ao mesmo tempo, que curiosa, mas também discreta, sabe? Mas a minha carteira se oxigena muito por indicação. Então, eventualmente, tu faz uma campanha de lead, lança alguma coisa na internet, vem ali aquele monte de contato, que alguns corretores diriam assim, só lead frio,
pode até ser que eles fossem frios para aquele produto que tu colocou a publicação, mas são pessoas que estão interessadas em alguma coisa, né? Então, tu pode trabalhar com aquilo de alguma maneira. Mas ainda assim, o meu forte de negócios mesmo não são essas campanhas que eu faço na internet. São realmente nós aqui conversando e aí tu fala assim, poxa, Dani, eu precisava de alguma coisa lá em Barra Velha com tais características. Então, assim, eu sei quem tem, eu sei onde tem. Da mesma forma, eu vejo isso com as outras coisas do mercado. A gente tá falando de Bitcoin, então assim, eu não sei lidar com Bitcoin, mas eu sei quem sabe e sei quem tá ganhando dinheiro. Então, eu vou te conectar com aquela pessoa, né? E assim com outras coisas também. Eu brinco muito que o corretor, ele precisa ser um pouco de tudo, né? É igual a minha manicure acaba sendo minha psicóloga. A gente precisa ser o psicólogo do nosso cliente, a gente precisa ser, às vezes, o advogado dele em determinadas situações, a gente precisa entender de economia, a gente precisa entender de contabilidade. Tu não precisa saber tudo de tudo, mas tu precisa saber quem sabe e tu precisa saber pelo menos coisas óbvias, né? Então, a gente precisa, por exemplo, estar atualizado em relação as reformas tributárias que o país está tendo, sabe? Então, acompanhar esses movimentos. E aí vem um pouco de outra coisa que eu também entrei agora, né? Que é o Instituto de Liderança e Liberdade, que é aqui de Joinville, que é um grupo muito bacana de pessoas que realmente buscam estudar não só o empreendedorismo, mas as questões políticas, treinarem isso de forma a ser, quem sabe, novos líderes, não necessariamente só dentro da sua empresa, mas às vezes, quem sabe, até na sociedade de uma maneira geral, sabe? Então, até foi engraçado que quando tu me convidou para vir para o podcast, eu falei assim, eu já participei de outro, então vai estar tudo bem lá. Porque lá a gente também tem o nosso grupo de podcast, e aí o nosso atual presidente, esses dias me colocou me fez o mesmo convite, eu nunca tinha participado. E aí eu tava toda nervosa e bem no fim, naquele dia nós gravamos 2 podcasts, daí eu já gravei um terceiro, então assim, aí eu brinquei, gente, agora o Gabriel me convidou, eu já tô virando uma podcasteira. Já tô me dando super bem. Mas é porque tu vai fazendo, e é isso que né, esse fazer faz toda a diferença, né? Sim. Porque eu lembro que... Sai da zona de conforto, Exato. né, Dani? Eu acho que tudo isso que você falou até agora é assim, ó, é a gente sair da zona de conforto, né? Sim. Porque você poderia lá atrás simplesmente, eu sou estagiária e só vou fazer até aqui, que é a minha limitação. Não vou pensar em fazer a mais. E não é um a mais para aquilo que você fala para se aparecer. Não, é para a gente agregar conhecimento. Conhecimento para quem? Para mim. Claro. Né? Eu sempre falo, cara, para quem que eu tô acrescentando conhecimento? Cara, para mim, eu gosto, né? Sim. Se eu tenho a oportunidade de conhecer algo novo, nossa, que fascinante que é, né? Eu falo para as pessoas, cara, a vida é tão curta, passa assim muito rápido. Pô, o quanto mais de conhecimento, coisas novas que eu conhecer, olha que legal que vai ser a minha vida, né? No final eu chegar e falar assim, pô, eu conheço sobre isso e eu falo pro corretor. E pra gente sentar na mesa de negociação também é muito bom. Porque a hora que o cliente estiver falando de uma lancha, e eu em algum momento tive a oportunidade de conhecer uma lancha, conhecer um barco, né, ou andar de helicóptero, ou conhecer sobre Bitcoin, eu vou poder conversar com ele. Sim. Se eu não tive curiosidade e não aprendi sobre aquilo, eu vou ficar boiando no assunto. Agora, se eu... eu posso falar de Bitcoin. Sim. Eu não mexo, mas eu já pesquisei, né? Sim. Eu consigo entrar na conversa, né? Exato. Até para dizer assim, eu não tenho conhecimento profundo sobre isso. Sim. E tudo certo, né? Sim, com certeza. Eu acho que isso que a gente tem de ser curioso faz muito sentido para realmente mostrar o que a gente é hoje. Então, às vezes, eu participei daquele projeto literário que eu te falei, e aí eu fiz uma pesquisinha, assim, né? Tipo, poxa, tu leu o livro, gostou? E aí tive bastante crítica. Mas, gente, foi a primeira vez que eu participei. Então, assim, se tu nunca der a chance de participar de nada, é igual eu brinquei ali em relação ao podcast, tu não vai saber, tu não vai melhorar, tu não vai saber aonde tu tá errando, né? Então, poxa, tu já tá aqui praticamente no teu 20º episódio do teu Contando História. Com certeza, se tu olhar o primeiro e olhar, e sempre a gente vai encontrar coisas a serem melhorar, para que a gente melhore, né?
E isso é muito legal também do nosso autoconhecimento, né? Da gente perceber que se a gente continuar naquele quadradinho, as coisas não vão simplesmente cair de paraquedas, ou se cair, tu sabe como fazer. Então, tu tá preparado também para essas dinâmicas da vida, né? É, Porque... o meu avô, ele me deu uma frase, eu não vou saber falar ela correta, mas acho que é Francisco de Assis: comece fazendo o possível, que de repente estará fazendo o impossível. Sim. Então é muito isso, cara, comece. Uhum. Ah, você sabe gravar podcast? Não, não sei, então vamos começar, Sim. né? E aí a gente vai aprimorando, vai melhorando, vai estudando, vai se qualificando. Sim. E o mercado nosso imobiliário, acho que é muito legal também sobre isso, né? Uhum. Todo mundo que começa na corretagem, cara, a gente não conhece a corretagem. Sim. Você vai conhecer a corretagem realmente na prática. Uhum. E aí você vai melhorando, você vai aprimorando o atendimento ao cliente, né? Sim. Vai estudando, vai entendendo o que você precisa entender mais, o que você não precisa. E eu falo que quanto mais velho a gente na corretagem, a gente vai ficando melhor, né? A mais assertivo, né? A hora que o cliente vai, puta, eu já tive uma experiência com vários clientes com esse tipo, então eu já sei atender melhor ele. Então... O que não quer dizer que não iremos nos surpreender, né? Porque não, mesmo, sempre, às vezes, uma pessoa sempre. super experiente cai um negócio lá e fala, puxa, nesse tanto tempo de mercado, isso nunca me aconteceu, né? Mas pelo menos tu tem ali o jogo de cintura pra dizer, não, tá, espera aí, isso aqui eu não sei direito, mas eu vou pesquisar pra ti, vou retornar, né? Vou consultar lá as pessoas das quais eu tenho essa confiança. E eu vejo que esse nosso mercado, principalmente ali no litoral, onde a gente tem outras particularidades que muita gente pode ignorar. É um exemplo, por exemplo, a própria linha de marinha, né? Que não necessariamente ela esteja só no litoral, porque a linha de marinha, ela também tem... Ela tem aqui em Joinville. Exato. Tem aqui em Joinville, por quê? Porque o rio recebe essa influência das marés, né? Então, a linha de marinha tem até em Blumenau, que não tem nada de litoral perto, mas porque o rio Itajaí tem a influência da maré. Se é justo ou não é, eu não sei. Na verdade, a bem da verdade é que, poxa, é um imposto que foi delimitado na época da monarquia, né? Então, já deveria ter sido, digamos assim, no mínimo, cancelado, excluído isso. Não conseguem, lógico, já tentaram fazer algumas mudanças, mas, lógico, é uma arrecadação que para o governo federal faz diferença para o bolso dele. E que nós, às vezes, pequenininhos, não conseguimos fazer muita coisa. Mas o que acontece é que muita gente tem o seu imóvel com a matrícula bonitinha ali, certinha, e não sabe que também tem a linha de marinha passando em cima daquele mesmo terreno. E aí, é engraçado que às vezes eu peço para o cliente assim, tá, legal, eu quero a matrícula e queria também a tua RIP. Ah, mas o que é isso? Eu falei assim, é marinha. Não, mas uma casa não tem marinha. Eu falei, mas a casa do senhor tá na frente, aqui, na frente do mar. Não, mas não tem marinha. Nunca tive marinha. Eu falei, bom, o senhor nunca... Então o senhor já tem um problema. O senhor nunca se cadastrou, o senhor já tem um problema, dá para resolver, mas... E pior ainda quando é nessas outras regiões próximas do rio ali, que daí na cabeça dele não faz sentido nenhum questão de marinha, porque realmente ele não tá à frente mar. Mas é engraçado porque eu vejo alguns corretores que deveriam saber disso. O cliente às vezes pode não saber, porque ele tem a casa há tantos anos, nunca ninguém falou nada para ele, ou ele sabe se faz de desentendido, tem um pouco de tudo. Mas nós, como corretores, a gente precisava, pelo menos o cara que tá no litoral, sabe? Precisava entender um pouco disso. Ah, mas eu não vou estudar. Cara, então busca saber pelo menos o básico e saber uma referência para quem tu vai chorar ali ou, né, consultar numa situação que demande isso. Porque... Infelizmente, às vezes tu pega uma situação onde a pessoa foi, não vou dizer ludibriada, assim, mas deixou passar e aí depois o problema fica ali pendente para ser resolvido e envolve custo, sabe? Então, são coisas que, às vezes, a gente não consegue fazer com que o corretor entenda a responsabilidade também nele nesse sentido, porque aquele dia que eu te consultei sobre um terreno aqui em Joinville, é porque estava entrando isso como forma de pagamento lá. Mas eu não vou trabalhar aqui em Joinville, sabe? Ah, mas é tão pertinho. Eu vejo que tem corretor que atende Joinville, Blumenau, Litoral, vem de Urubici, vem de Curitiba, né? Vem de Nova York, vem de sei lá o quê.
Cara, se ele consegue, legal. Eu não consigo. Eu prefiro ficar ali no meu universo, ser especialista naquele Uhum. quadradinho ali, mas eu saber que eu tenho o Gabriel aqui em Joinville, eu tenho a Patrícia em Blumenau, eu tenho outro fulano, sabe? Porque aí eu Uhum. coloco essas pontas para se conversar e deixo o cliente resolver, sabe? E não necessariamente eu vou dizer assim, ó, e a minha comissão, e a metade da minha comissão. Cara, Uhum. tu resolveu o problema com o meu cliente. A mesma coisa quando precisa regularizar, por exemplo, essas questões de marinha ou averbar um imóvel que está parcialmente ou 100% não averbado. Eu indico pessoas sem precisar necessariamente ganhar a comissão delas. Eu indico porque eu sei que a empresa do fulano vai resolver para ele, do outro também. E o meu Uhum. cliente vai dizer assim, cara, comprei lá com a Dani, meu, ela resolveu tudo. Sabe? E não foi a Dani sozinha que resolveu, foi a Dani Uhum. junto com um grupo de pessoas que ela sabe que pode resolver, que resolveu. Então eu Uhum. gosto de ter essas conexões por conta disso, sabe? Eu faço muito, assim, hoje aumentou mais ainda e me facilitou por conta da história dos delegados do Cresci, né? Então eu tenho a rede do estado todo e eu faço isso muito. Sim. Falar lá em Mafra, eu falo, eu vou te passar a indicação de um cara que eu conheço, é o Uhum. Beninca, fala com Sim, ele. Eu tô querendo comprar lá em Dionísio Cerqueira, fala com o fulano de tal. sim. E muito isso, né, de eu conseguir atender o cliente, Uhum. né, e não ter essa... Às vezes eu vejo que o corretor também tem muito isso, né? O quanto que eu vou... Não, cara, atenda o cliente, o Sim, principal é atender bem o cliente, exato. né? O cliente sendo bem atendido, de uma forma ou de outra, em algum momento vai retornar isso aí para você, não tem estresse, Com né? certeza. E eu falo muito para os meus corretores, eu tenho muito é, é, a volta do cliente, indicação do cliente, e Uhum. para mim isso é o maior prêmio que tem, por conta desse trabalho que a gente faz. Pode a pessoa, o corretor até o cliente até fala assim, não pode falar com o Gabriel, porque se ele não conseguir te atender, ele vai te passar alguém que consiga atender, É, né? exatamente, exatamente. E como tu falou, realmente é uma forma como a gente percebe que a gente está sendo útil, está sendo querido também com as pessoas, está gerando essa Uhum, confiança, porque a gente, claro, não pode ser hipócrita em falar em relação a dinheiro. É lógico que a gente precisa do dinheiro, uhum, né? A gente precisa do dinheiro porque precisa pagar as contas, porque precisa disso, daquilo, só que isso em algum momento vai voltar para nós, né? uhum, E eu fico muito contente, assim, quando alguém entra em contato comigo e eu pergunto, ai, como é que tu chegou em mim? Foi fulano que me indicou, sabe? uhum, Então, aí, claro, além de eu agradecer a pessoa que fez essa indicação, eu já sei um pouco mais da história daquele cliente que tá vindo. uhum, Porque, às vezes, o cliente nem sabe ao certo o que ele tá buscando. Ele quer comprar alguma coisa no litoral, né? uhum, E aí ele vem, às vezes, como informação de determinada região, valores, cômodos, e aí eu trago ele para a realidade. Olha só, tudo isso que tu está querendo, eu não consigo encaixar nessa localização que tu imaginou, porque, né, os valores são uhum, outros, o mercado está diferente, mas se para ti essa localização é importante, então a gente vai ter que diminuir, quem sabe, um pouquinho a área, ao invés de 3/4, 2, sabe? Então, eu tento colocar ele de novo no lugar para ele ver se faz sentido aquilo, e isso vale, inclusive, que eu acho que é uma coisa muito importante, a questão da gente, quando tiver que fazer uma avaliação de um imóvel para o cliente, eh, ele vai sempre trazer aquele valor, não sempre, mas a grande parte vai trazer um valor sentimental da história daquele lugar. uhum, E que aquilo é para ele. O mercado não paga esse sentimento. Então, chegar às vezes para um cliente e dizer para ele que a casa dele vale 500 mil e na cabeça dele aquilo não tinha preço, e aí aquele não tinha preço era 1 milhão, dizer assim, mas seu João, por 1 milhão eu não vou conseguir vender a tua casa. A tua casa uhum, vale isso? Vale 500 mil. Mas eu não vou por fora a minha casa. Mas, e esse cuidado que a gente tem que ter, de novo, de sustentabilidade também, porque ele vai na imobiliária do Gabriel e vai na imobiliária da Dani. Daí ele chega na tua imobiliária, não é o caso, né? Mas ele chegaria uhum, na tua imobiliária e vai dizer, não, vale 1 milhão. E aí eu uhum, digo que vale 500. Poxa, vai ficar uma distorção muito grande. E aí é lógico que ele vai querer deixar contigo, por exemplo, porque tu falou que vale mais. Só que tu não vai conseguir vender, porque não é, por mais que tu seja capaz daquilo, o mercado não vai pagar 1 milhão. Então a uhum, gente começa a ver distorções também no nosso mercado, de pessoas trazendo valores e referências erradas. Por isso que eu não gosto de me meter
em territórios dos quais eu não conheço o mercado, sabe? E aí, quando eu falo isso, às vezes até dentro da minha cidade mesmo, de regiões que eu não atuo com tanta frequência, né? Mas Barra Velha é uma cidade pequena, mas ela tem algumas particularidades. Então, tem lugares que eu quase não atendo. Então, para mim, precificar aquilo lá, mas tu pode entrar na internet, mas a gente sabe que os valores que estão na internet não são necessariamente os valores que vendem, né? Então, nada melhor que tu ir no lugar, pesquisar, falar com as pessoas, entender como é que tá performando aquele mercado, e ter esse cuidado. E aí, de novo, é trazer a sustentabilidade para dentro do nosso negócio. Porque se um começa a trazer a régua diferente, a gente começa a sofrer com isso, e aí não vou dizer que fica injusto, mas fica perdido um pouco, sabe, o mercado. Mas, de toda forma, eu acho que a gente saber com quem que a gente pode contar, né, para voltar nesse link e dizer assim, poxa, então, lá no bairro de São Cristóvão eu não atuo tanto, mas tem um corretor que é especialista naquilo lá, vem cá, quanto que vale? Ele vai dizer, Dani, o terreno nessas características poderia até ser uns 200 mil, mas, é uma região que tem uma mancha de inundação, sabe? Ou tem um problema com tal coisa, o valor já não vai ser o mesmo, né? Então, de novo, voltando a participar dessas questões da própria Secretaria de Planejamento Urbano, não precisa ser um conselheiro igual eu estou agora, mas busca saber como é que funciona o teu plano diretor da cidade, né? Conversar e entender, saber o que pode ou não construir ali, sabe? Seria o mundo ideal nós termos ferramentas que tu num clique tu consegue ver. Elas já existem. Inclusive, nessa mesma pós-graduação que eu te falei de urbanismo, tem uma empresa, gente, que eu tô apaixonada por eles. Eu falo deles assim, parece até que eu tô ganhando alguma coisa, mas eles têm um sistema, uma tecnologia de mapear essas informações que num clique tu consegue até ver, por exemplo, a volumetria que tu teria se tu juntasse 2, 3 terrenos com o zoneamento daquela... Não, sério, eles são sensacionais, sabe? Depois eu te passo certinho. Me passa porque lá no Cresci, a gente já tá... Vou te falar que nós estamos apanhando já faz uns 3 anos e meio, no bom sentido. Porque para a gente conseguir... A gente quer ter um valor médio dos imóveis aqui em Santa Catarina. Sim. E aí a gente tem algumas problemáticas. Exemplo de site, porque ele é irreal o valor do site. Então a gente não quer usar como a gente vê muitos locais que usam. O preço do valor do metro quadrado de balneário é tanto. E a gente sabe que algumas localidades eles estão usando um preço que não é real. Sim. Aí um caminho que a gente achou, a gente oficializou as prefeituras para que elas liberem o valor dos ITBIs. Também é real? Não, mas é mais próximo, né? Exato. 100%? Não, também, porque tem gente que, na verdade, às vezes coloca valor mais baixo, né, para não pagar imposto, mas a gente começa a chegar mais próximo. E aí a gente conseguiu agora fazer o contato com o pessoal do Observatório da Fiesc. E, o Observatório da Fiesc, eu vou te falar, é um negócio, não sei se é igual ao seu, mas assim, é apaixonante. Você entra lá, eles têm um telão e eles enxergam o estado todo. Com números da indústria, por cidade. Assim, quem adora dados, você fica lá assim, quanta informação. Né? E aí eles estão entrando com parceiro, porque como eles também têm abertura com os municípios, eles estão entrando em parceria para desenvolver para a gente essas informações. Olha que legal. Então, me interessa, depois me passa, porque daí a gente conecta essa empresa e de repente a gente consegue... Eu até brinquei com a Flávia, que ela é uma moça super novinha, arquiteta e urbanista, mas muito apaixonada por tecnologia. E ela que é a dona, né, junto com outros sócios, enfim. E ela contou pra gente um pouquinho da história, que ela também era estagiária do grupo e depois montou essa plataforma junto com eles, enfim. Eu ainda brinquei com ela, falei assim, olha, eu tô tentando fazer com que a gente faça isso junto pelo CDL, né? Claro que eu vou ter que ter o apoio da prefeitura por conta desses dados, dessas informações, mas quem sabe a gente pulverizar isso para o Estado. E agora tu me trazendo mais uma questão do próprio Cresci, porque sim, a partir do momento que eu consigo concatenar esses dados todos numa plataforma, olha só o potencial que eu tenho para saber aonde eu posso investir dentro da própria cidade, ou no caso do estado inteiro, saber que aquela região tem potencial de pessoas, porque, né, às vezes tu pensa assim, poxa, onde é que eu vou montar o meu negócio? Eu preciso de mão de obra.
Então, às vezes, não adianta tu ir para um lugar onde tu não vai ter mão de obra. Então, juntar com o Fiesc, com esses sistemas de Senai, Sesc, né, criar grupos de capacitação, igual a gente faz hoje no CDL. A gente tem um espaço, um auditório bacana para poder receber, que foi onde a gente se conheceu, né, no evento do Cresci, para realmente fazer essas capacitações e não necessariamente só para o associado. O associado, lógico, tem os benefícios que acaba reverberando, mas de toda forma a gente abrir esse espaço para que a gente saiba que, poxa, eu quero montar uma indústria, por exemplo, de alimentação, né? Eu tenho como treinar essas pessoas da região ali para que elas possam ser meus funcionários. Ah, tem o espaço do CDL, tem o espaço de tal coisa, traz um grupo, igual a gente tá falando do Empretec, né? Então, a gente faz o Empretec também todo ano lá dentro a gente libera o nosso auditório para o Sebrae usar a estrutura e fazer o Empretec. Eu tive a oportunidade de participar ano passado, ganhei. Eu sou muito competitiva. Mas, claro, estava com uma equipe forte do meu lado ali, mas foi legal, porque com o que a gente vendeu, eu consegui pagar o meu curso. Então, assim, saiu 0 a 0, né? Porque é o investimento do curso. Então, cada um pagou o seu curso. E sobrou dinheiro a ponto dos nossos colegas ali, nós éramos um grupo de 4. Eles me deram, na época, não lembro se era R$1.000, para esse projeto que eu te falei do jardim da escola municipal, né? Para ajudar lá a fazer a compra da grama, a instalação dos canteiros e tudo mais, sabe? Então, além de ter vendido o livro e ter arrecadado o dinheiro da venda, eu consegui colaboração de amigos, assim, e uma parte foi isso. Então, a gente estava falando sobre curso, né? Às vezes a pessoa não acredita e tudo mais. Então, poxa, nesse curso, além de eu ter aprendido, eu ainda ganhei dinheiro, sabe? Paguei o curso e ainda sobrou para outras coisas. Então, a gente numa conversa como agora, a gente já consegue enxergar que esse mesmo sistema que antes eu via para uma situação, a gente já pode, quem sabe, colocar o Cresci, quem sabe ser alguma coisa regional no sentido de Santa Catarina, mas quem sabe isso, né, entre depois. Tu falou em relação ao ITBI, né? As prefeituras hoje, elas têm, pelo menos a nossa, tá avaliando muito parecido com o valor de mercado, né? Mas a gente sabe que ainda tem pessoas que dizem, não, vou declarar tanto. Aí a gente explica para o cliente, olha, se tu declarar por tanto, mesmo assim a prefeitura vai fazer a avaliação dela e tu vai pagar o imposto sobre aquilo, mesmo tu declarando que tu comprou por aquele outro valor. Só que essas coisas estão cada vez mais se fechando, se afunilando, sabe? É o que eu falo pro cliente, não tem como fugir. Exato. Então, assim, a própria reforma tributária vai fazer com que isso fique cada vez mais difícil de acontecer. E outra coisa muito importante que eu gosto muito de falar para os meus clientes, o ITBI normalmente é 2%, 3%, depende da cidade. E aí, beleza, você diz lá que você vendeu o teu imóvel, comprou o teu imóvel por 200 mil, e na verdade você comprou por 500. Aí tu vai declarar na tua escritura que tu comprou por 200. A prefeitura vai avaliar lá, né, por 500 mil, que seja, que é normalmente o valor de mercado, mas só o ITBI. Então, vai ficar na tua escritura as duas informações. Cliente comprou por 200, mas a prefeitura, o fisco municipal, avaliou por 500. Beleza, agora eu resolvo vender. Eu ia falar sobre isso. E aí, tu vai ter que pagar ganho de capital, aí vai ficar bravo porque... Porque daí a alíquota do ganho de capital é muito maior que a alíquota do ITBI. Então, não vale a pena tu já declarar o valor que tu realmente comprou, sabe? Então, é essa mentalidade que a gente precisa trazer. E aí, quando o corretor sabe disso tudo, ele também pode ser um orientador, né? Eu brinco que eu, às vezes, acabo dando tanta consultoria para o meu cliente que ele fala assim, não vou comprar agora. Putz! Mas, sinceramente, eu prefiro fazer essa orientação, é o que eu falo, pessoal, sabe? Eu trago o cliente para a realidade, Exato. né? Então, e os meus corretores às vezes infartam comigo, porque eu falo assim, se eu sentar na mesa e entender que o cliente não tem potencial para comprar, eu vou falar isso para ele. Exato. E tá tudo certo. Sim. Eu não trabalho com imediatismo, né? Eu trabalho com aquilo que é bom. Eu vou ter que construir com o cliente para ele fazer uma compra daqui a 6 meses? Cara, nós vamos construir junto. Exato.
né? Vamos preparar o orçamento, vamos preparar para que ele possa fazer uma boa compra e não é aquela história de vender por vender, Sim, né? sim. Pô, vamos fazer um negócio bacana para que daqui a um tempo ele venha comprar comigo de novo, Sim, consiga fazer um outro negócio. claro. Então é muito isso, né? Lembre de ti de forma, né, de ser, consultiva. de ser verdadeiro. E eu falo Sim. assim, de ser verdadeiro até quando a gente erra. Uhum. Poxa, eu errei nisso aqui. Uhum. E as pessoas, eu acho que tem medo de falar a verdade. E a verdade ela tem que ser falada. Sim. Eu lembro que eu fui vender uma vez um apartamento que o fundo dele dava para o cemitério. Uhum. E ninguém queria pegar aquilo ali. Uhum. Né? E eu coloquei para vender e levava os clientes para mostrar o apartamento. E daí mostrar o apartamento, e daqui a pouco um senhor olhou, aqui o fundo é o cemitério. Eu falei, o cemitério. Eu falei, problema de barulho você não vai ter. Né? Daí ele falou assim, exatamente por que eu gostei daqui. Então você vê, outras pessoas não iam querer mostrar, iam querer esconder, né? Sim, não abre sua janela. Evitar. Sim. Não, mostra a verdade, porque cada pessoa tem um desejo diferente, né? Uhum. Então, de repente, aquilo que você acha que é ruim para você, é bom para o seu cliente. Com certeza. Né? Com certeza. Então, assim, mostre a verdade, mostre as dificuldades. Eu que trabalho muito com área, eu faço o livro aberto pro cara. Ó, você vai poder ter problema aqui, você vai ter problema aqui, isso aqui é realmente bom, isso aqui não é. Porque daí o cara, quando compra, ele não vai vir amanhã ou depois falar para você, você me enganou. Não, o Gabriel foi verdadeiro comigo. Ele falou que isso aqui estava desse jeito, isso aqui estava desse jeito, né? E ele mesmo assim, ele entendeu que é um bom negócio. Sim. Né? Esse negócio de área, realmente, a gente, quando vende alguns terrenos e áreas, a gente passa as viabilidades para o cliente e diz, tu tem esse potencial aqui para construir. Só que o tempo vai mudando tudo, né? Então, mas agora não posso mais porque mudou uma lei e aquilo tá dentro de uma área de alagamento, ou agora é APP, ou agora mudou o recuo do rio, né? A distância, enfim. Então, essas coisas podem mudar também, né? E, claro, eu falei o exemplo de APP, isso é mais difícil de acontecer, mas de toda forma, sempre que eu vendo um terreno, eu falo pro cliente, mantenha ele limpo, mantenha ele cercado, né? Seja vigilante com ele se você não mora aqui, porque às vezes você não cuida desse negócio. Eu tive um caso que o nosso cliente herdou do pai um terreno ali na Praia do Grande, e aí a vegetação tinha tomado conta do terreno. Isso já eram 40 anos que ele tinha o terreno lá e nunca tinha feito nenhum tipo de roçada, de nada. Então, aquela vegetação já era uma vegetação considerada, me fugiu a palavra, mas uma vegetação que eu já não tinha mais autorização para fazer a supressão daquilo por conta do estado que já estava consolidado, exato. Então, ele teve muita dificuldade de fazer o corte das árvores, sabe? Teve que fazer uma série de avaliações e contratar pessoas para fazer o estudo da fauna, o estudo até da vegetação, enfim, várias coisas. Teve que saber se não tinha nascente no rio, enfim, ele gastou um monte de dinheiro, se estressou, né? Conseguiu fazer uma parte da supressão, teve que comprar uma área de compensação. Então, assim, se o pai dele tivesse mantido o roçadinho, porque naquela época essas questões ambientais não eram tão, digamos assim, cuidadosas como é hoje, né? Então, tanto que todo mundo cortou tudo e construiu. Então, é esse cuidado que a gente também precisa, quando a gente vende, mostrar para o nosso cliente, né? Para realmente ele se sentir seguro e continuar confiando no teu trabalho. E isso que tu falou de às vezes mostrar para o cliente e o cliente, a gente entender que não é o momento dele, eu vejo isso acontecer um pouco com quem vende planta, que chega para o cliente e fala assim, não, mas tu vai ganhar 100% de valorização nisso aqui, e pinta um número que às vezes o cara acha que aquilo vai ser verdade, e depois a gente tem vários problemas ali. Primeiro, que não performa necessariamente naquele número. Às vezes tu pode até ter uma performance bacana, mas é porque foi um momento, foi isso, aquilo, tiveram várias coisas que tornou aquilo possível. Mas, via de regra, aquilo é uma exceção. Então, o normal não é tu ter aquele ganho, porque tu tem imposto, tu teve correções ao longo daquele período, por exemplo, de CUB, coisas do gênero, a própria oscilação do mercado. E aí, quando ele vai dizer, não, ficou pronto, agora eu vou deixar para Dani vender. Daí, o fulano, quando vendeu para ele, disse que ele ia
naqueles 5 anos de obra, ele ia conseguir dobrar o valor de... Aí eu chego para ele e digo, não, mas não vale tudo isso. Só que quem vendeu não trabalha com o imóvel pronto, né? Então, a bomba chega aqui. Então, a gente precisa também ter esse cuidado de realmente mostrar o mercado... Estudar, né? É Exato. o que eu sempre falo, assim, o pessoal que vem de lançamento, ele tem que ter o cuidado de estudar o futuro, né? De entender o que acontece, por exemplo, quando ele vai... Por isso que o cara que vende pronto, ele é excelente para vender lançamento, porque ele sabe a realidade. Esse cliente vai chegar nele, então, se ele contar a historinha, quando chegar lá para ele revender, aquilo ali pode ser não verdade, né? Sim. Então, eu sempre falo, pessoal, sempre trabalha com a margem para baixo, não margem para cima. Ah, pode dar 15% de valorização no ano, então fala que vai dar 10%. Porque é preferível você errar para baixo do que você errar para cima. Sim. Ninguém vai reclamar se der 20, 30, 40. Agora, se você prometeu 40 e der 20, o cara vai reclamar para você, mesmo sendo um bom negócio dando 20. Né? Então, seja verdadeiro, é o que eu sempre falo, né? Expresse a verdade que o restante tudo funciona, né? Então, esse negócio de conselho de cidade, eu lembro de uma história assim, eu estava numa cidade e nós estávamos discutindo o plano diretor e tal, e aí eu comecei a ver alguns tendencionamentos, né? O cara era dono da área, então, não, então aqui vamos fazer isso aqui, o outro, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui, o outro isso aqui. E eu lá escutando quieto, né? E aí eu cheguei numa hora da reunião, eu falei, olha, fulano, deixa eu só dar uma lembrada. O senhor tem terreno aqui nesse bairro aqui, né? Ah, você tem aqui, você tem aqui, você tem imóvel aqui, o seu pai tem aqui, o seu não sei o quê. Falei, agora, aberta as verdades, eu falei, eu sou corretor de imóveis. Se a gente ficar sentado nessa mesa pensando no ganho particular de qualquer um, nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque eu, como corretor, eu quero que libere tudo. Agora, se a gente olhar aqui com um olhar de sustentabilidade, o que vai ser melhor para a cidade, não para mim, porque às vezes o que é melhor para a cidade não vai ser bom para mim. E tá tudo certo. A gente vai continuar a conversa, senão não vai dar para continuar. E aí mudou a configuração da conversa. Porque quando a gente pensa em cidade, quando a gente sai do nosso âmbito comercial, né, e vai fazer esse trabalho voluntário, né, se dedicar, eu não posso levar minhas ambições pessoais, né? Minhas ambições pessoais, elas ficam fora, e aí porque lá a gente está representando um grupo de pessoas, né? Então, exemplo, quando você está lá como CDL, você está representando um grupo de pessoas. Não é a Daniela que está. Eu, quando represento o Cresci, não sou eu, Gabriel, que estou lá. Eu represento um grupo de pessoas. E nem sempre aquilo que eu acredito é aquilo que eu vou colocar, porque eu tenho que entender o que o meu público gostaria de estar lá falando. Né? O que o meu público gostaria de estar falando, o que ele sente sobre isso. E é isso que eu tenho que trabalhar em cima. Né? E às vezes até esse mesmo grupo não tem o mesmo conhecimento para a gente explicar para ele, né? Tipo assim, ele não tem o conhecimento a ponto de dizer assim, poxa, eu achava que aquilo ia ser bom, então quando tu traz... Porque assim, tu nunca vai agradar todo mundo, né? Não. Nem Jesus agradou, então quem somos nós aqui para agradar? Então eu acho que à medida que a gente tem conhecimento das coisas, colocar as duas questões e dizer aonde tu abre mão aqui, né? Porque tu não vai conseguir ter tudo. De novo, em algum momento pode ter dado certo de tu conseguir ter tudo, mas tu sempre vai ter que se ajustar as coisas. Então, às vezes até eu fico ansiosa no sentido assim, cara, parece que quanto mais eu estudo, leio, converso, mais dá medo de fazer tudo, porque, né, tu vai tendo as informações ali e tu vê que, poxa, nesse caminho tem tal coisa, nesse tem outro. Então, tipo, agora eu vou pra onde? Claro que o medo não pode te travar, né? Mas mesmo assim eu não deixo de correr atrás das informações justamente para poder ponderar. Então, esse negócio que eu te falei da SPU, essa questão de imposto, tudo isso foram coisas que eu fui aprendendo na prática ali, sendo curiosa. Eu não vou dizer que eu seja especialista nisso hoje, mas eu sei pelo menos orientar meu cliente em algumas coisas, né? Até eu estava vindo para cá e, né, deixei o carro na concessionária, ele fazia revisão e aí vim de carona com outras pessoas. E aí o senhorzinho que tava junto falou assim, poxa, como Joinville tá crescendo, um prédio em cada lugar, não sei o quê, eu tô até pensando em abrir uma holding,
poxa, eu também sei falar de holding para ele, sabe? E sei indicar quem pode ajudar. Só que não necessariamente a holding é só uma coisa que tu não vai pagar tanto imposto. Ela tem outras questões também que são importantes. Eu acho que uma das questões que eu acho também importante, né, não só nas alíquotas de imposto, mas é a questão de proteção do patrimônio que tu pode ter, porque esses ciclos que a gente passa na vida, hoje tu tá casado, amanhã tu não tá, hoje teu filho tá casado, amanhã ele não tá, hoje um morre e o outro tá ali ainda. Tudo isso a holding te ajuda também a garantir essa proteção daquele patrimônio, né? E, de alguma forma, a questão do imposto. Só que para te construir uma hold, né, tu precisa montar uma empresa, tu precisa ter um contador para cuidar daquilo, né? Tu precisa ter um bom advogado que saiba redigir as cláusulas que, de certa forma, realmente te protejam. Então, não é simplesmente chega lá para aquele contador, faz aí uma holding para mim. Porque o contador, ele vai te ajudar a fazer, mas ele vai te ajudar num determinado âmbito. Então, às vezes, tu tem que ter duas pessoas juntas fazendo, né? O advogado que é especialista, ou não sei o quê. Enfim, então, eu consigo, como tu falou, a gente senta numa mesa com o cliente e sabe vários pontos. Pelo menos até a determinada página eu sei, o restante, fulano de tal é o cara. Ele estudou para aquilo, ele é o advogado, ele é o contador, né? Mas pelo menos eu não tô ali boiando na história. Em jornalismo a gente brinca que a gente tem que conhecer de tudo um pouco, mas nada que se aprofunde mais do que 5 minutos, né? Boa! Mas brincadeiras à parte, é exatamente isso. A gente tem que buscar ter conhecimento, né? Então, quando a pessoa fala, principalmente quando a gente vai falar de imóvel, a gente tem que ter um conhecimento, tem que entender. Hoje, quem trabalha no mercado imobiliário tem que entender de hold, né? Eu tenho que saber profundamente? Não. Tem um advogado que vai entender. Exato. Eu preciso entender de imposto? Eu preciso saber. Entender, o contador entende. Eu preciso saber, né? Aumentou a IOF, o que isso vai impactar para mim, né? No meu mercado. Pô, aparece uma coisa de imposto, eu vou lá ler. E aí eu tento trazer para o meu mercado, porque pode ser que o cliente sente e fale assim, eu não vou fechar o negócio porque a IOF aumentou. E aí, se eu não sei nem o que ele está falando, eu... Agora, se eu sei, eu falo, não, realmente aumentou. Mas o impacto vai ser aqui. No financiamento imobiliário, o impacto não vai ser tão grande, vai ser isso aqui e tal. Quer dizer, eu já tenho uma saída para ele. Né? Então, como que é importante conhecimento, né? Exemplo, o instituto aqui que você participa aqui de Joinville, né? Como que é legal, né? Porque, na verdade, você está agregando conhecimento. Você está indo se dedicar, literalmente, a adquirir conhecimento, né? Então... no início do mês de abril, se eu não me engano, teve um evento em Porto Alegre, que não era do nosso instituto, mas nós fomos convidados para participar. E aí, o nosso presidente não pôde ir, o presidente do instituto aqui de Joinville não pôde participar, e aí ele delegou de novo para a Dani e para a Ana. E aí, naquele momento, até brinquei com ele, porque naquele momento eu também era uma estagiária, porque eu entrei no Instituto ano passado, né? Mas fomos, nós duas, representá-lo em Porto Alegre. E aí, ali, a gente conheceu... A Ana já conhecia boa parte, porque a Ana foi uma das fundadoras também. Mas ali eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas influentes, tipo Brasil, assim, e até internacional. E aí eu tive acesso ao cônsul da Inglaterra em Porto Alegre. E aí eu falei, cara, quando que eu ia ter essa proximidade com ele, sabe? Então, de novo, foi através do instituto que eu conheci algumas coisas. E aí a gente fez ali uma conversa e tudo mais. E eu brinquei com ele, eu falei assim... Sonderman, né? Eu falei assim, poxa, tu podias ir a Joinville, porque a gente vai ter o fórum agora em setembro, que vai ser lá no Ágora. Tu podia vir a Joinville e falar um pouco sobre o Instituto Churchill, né? E sobre a liderança que o Churchill foi e tudo mais. E aí ele falou, tá, deixa eu ver minha agenda, não sei o quê. Daí, beleza, trocamos o WhatsApp. Sei lá, um mês depois ele me liga. Eu falei assim, olha só que legal que ele tá me ligando, sabe? Tipo, e ele vem pra cá. Daí eu ainda brinquei com ele. Falei, olha, se você vir, porque a ideia dele é vir de carro, vir com a esposa... Eu falei, daí a gente vai, eu te mostro a minha cidade aqui, o litoral, como tá crescendo, sabe? Claro que a chance dele ser um possível cliente é bastante pequena, até porque eles moram em Porto Alegre, e normalmente o gaúcho gosta do litoral catarinense, mas ele vem até, no máximo, Balneário Camboriú ali, né?
De vez em quando tu vê uns perdidos aqui, mas a grande maioria fica ali, principalmente em Floripa. Mas quem sabe ele se encante tanto com a região que depois, numa mesa que ele esteja com outros amigos, ele fala assim, pô, tu sabia que aquela região ali perto do Parque do Beto Carreiro, meu, aquilo lá tá gigante. Olha, Dani, eu falo até o contrário, assim, porque já aconteceu comigo. Uhum. Aí é onde acontecem os grandes negócios. Sim. Aí tem um grupo empresarial lá de Londres que está querendo fazer Olha, eu não tinha pensado nisso, claro. Gabriel. Na verdade, os grandes negócios, eles acabam acontecendo por isso. Sim. E eu falo assim, já aconteceu comigo, né? Uhum. Por eu estar em alguns ambientes, conhecer algumas pessoas, o cara falar, poxa, Gabriel, tem uma empresa que está querendo vir aqui de grande porte, Sim. eu vou pedir para conectar contigo, porque daí você apresenta para eles. Sim. Quando que eu ia chegar? Exato. Nunca. Sabe aquele negócio que você fala assim, quem que vendeu aquela empresa para aquela pessoa, né? Como é que o cara conseguiu? É através desse relacionamento, sim, né? Sim. Você está ali, está se relacionando, a pessoa entende, ela cria um vínculo de confiança, né? Então ela fala assim, pô, eu posso indicar porque é uma pessoa de confiança. Sim. E aí que acontece esses grandes negócios, porque se não tem esse vínculo, não vai acontecer. Então pode ter certeza que... E assim, ali era algo que nem era sobre mercado imobiliário. Tipo, ele nem sabia que eu era corretora de imóveis. Então, assim, só que como nós temos coisas em comuns em relação à questão de liderança, questões políticas, né? O que a gente defende, o que a gente entende, já gerou ali uma sinergia. Então, e é engraçado porque... Ano passado, quando eu me separei, as minhas amigas falaram assim, tipo, tu vai conhecer alguém legal, não sei o quê. Eu falei, bom, gente, tem uma lista aqui, ó, gigante agora. E uma das coisas tem a ver com isso também, sabe? Poxa, precisa ser uma pessoa que sabe, que acredita em Deus, que acredita na família, sabe? Que tem esse respeito, que tem as questões políticas no mesma linha que eu. Então, assim, várias coisas que às vezes pode parecer meio idiota, mas como é que tu vai se relacionar com pessoas das quais vão para um caminho e para o outro? Então, não tem naquele fórum, a gente tinha muitas coisas em comuns, né? Então, ali a pessoa já pensa, pô, se a Dani tá aqui é porque ela pensa também nesses mesmos valores, nessa mesma questão, responsabilidade. Então, tu começa a gerar essas conexões. E eu fiquei feliz porque foi uma oportunidade de eu conhecer pessoas das quais, eventualmente, eu nunca... estaria nem perto, né? E hoje eu tenho o contato. E isso é engraçado também, porque às vezes a gente fala assim, mas eu tenho o telefone do fulano. Cara, mas se tu não tem conexão com ele, ele não vai te atender. Esses dias atrás eu participei representando o Instituto. Nós temos, eventualmente, visitas técnicas aqui em Joinville. E aí eu fui... todo mês a gente recebe quem que vão ser os nossos convidados e sempre tem um associado que faz a mediação do bate-papo e tudo mais. E aí, quando eles falaram assim, vai ser o Danilo Conte do Cidade das Águas. Daí eu falei, eu quero ser a mediadora dele. Por quê? Porque, poxa, o produto é um produto relacionado ao mercado imobiliário, né? E eu queria ter essa proximidade e quem sabe até vender. Dani, mas tu acabou de me dizer que tu não vende Joinville. Realmente eu não vendo Joinville, mas aquele produto é sensacional, né? Vai que... E aí, quando eu me coloquei à disposição, que isso é outra coisa legal do Instituto, a gente tá ali para aprender. Então, a gente tem essas conexões com empresários do Brasil todo, mas o Instituto também te coloca em questões das quais tu precisa desenvolver certas questões. Por exemplo, tipo, essa questão, às vezes, de oratória, de conversa, de estudo, e então tu se coloca em prova, né? Como eu brinquei contigo ali, poxa, eu nunca tinha participado de um podcast, comecei a participar. Então, eu mandei uma mensagem pro Danilo. O Danilo não me respondeu. O que essa guria tá falando comigo? Só que depois que nós nos conhecemos pessoalmente, ele conversou, ele ainda brincou comigo, falou assim, poxa, que legal, uma corretora que estuda urbanismo, né? Que diferente, não sei o quê. Daí eu falei, ainda brinquei com ele, meu currículo, não, brincadeira. Mas nesse bate-papo a pessoa acaba entendendo um pouco do que é aquela pessoa. Então, poxa, agora ele tem meu telefone salvo, agora se eu mando mensagem para ele vai me responder. Ele pode não me responder na hora porque ele vai estar ocupado, mas é diferente, né? Então, às vezes, eu vejo isso acontecer com o mercado imobiliário, que às vezes tá tua placa lá para vender, aquele corretor sem vergonha, ao invés de ligar para ti e dizer, poxa, Dani, tu tem aquela casa ali no lado. Não, ele vai lá, descobre o telefone do cliente, tenta se atravessar no negócio, e às vezes o cliente confia tanto em ti que ele vai dizer para aquele corretor, cara, conversa com a Dani,
ela que tá vendendo, né? Uhum. E ela vai fazer parceria contigo. Claro que tem o cliente que não vai fazer isso, mas aqueles que realmente tu conquistou né, essa segurança, ele vai dizer para fazer contigo. Então, quando o cliente me liga e diz assim, meu, aquele cara me ligou, não gostei dele, sabe? Resolve aí o que ele quer. Não basta só tu ter, às vezes, o número na agenda, né? Tu tem que ser relevante também. E para te ser relevante, tu tem que participar de determinados grupos e tu tem que estar se atualizando, né? Mas, enfim, entrei em tudo isso aí. Mas eu acho que essas oportunidades que eu acabo criando, tanto que quando eu entrei no ILL, foi a convite de um colega também lá do CDL, que na época ele disse, participa. Eu falei, poxa, mas, cara, ir pra Joinville toda segunda-feira, né? Tipo, é pertinho, mas é uma logística e tudo. E hoje eu volto com ele e falo assim, meu, Felipe, ainda bem que tu insistiu pra eu participar, sabe? Porque tem sido um grupo muito legal mesmo. Não só esses empresários que a gente recebe para entrevistar e para conhecer, mas o próprio grupo. Porque nós também somos pessoas que agregam valor, sabe? Que trocam informações, que ajudam uns aos outros, assim. E, de novo, não vendi nada para ninguém, mas eles já sabem um pouco de como é meu jeito. E aí eu brinquei contigo em relação a ter ganho lá no Empretec, né? A gente tem um ranking que é da colocação dos associados. Então, para ti ganhar pontuação no ranking, tu tem que se colocar à prova. E aí, eu, como sou, né, bastante metida nas coisas, eu falei, não, eu vou participar disso aqui, vou participar. E aí, os meus pontos vão subindo. Só que eu falo, claro, eu sou competitiva, mas ao mesmo tempo, eu tô participando de todas as atividades, porque realmente eu quero aprender. Esses dias atrás, a gente fez uma atividade que chama Júri Simulado. Então, são 2 equipes que vão debater um assunto que normalmente está, digamos assim, polêmico. Tá quente. Exato, e é polêmico. Então, um grupo vai defender e o outro vai criticar. E o objetivo daquilo tudo é que ambos estudem. Normalmente, vamos falar de aborto, assim, tipo, tu tens já uma definição a respeito de aborto, e agora tu vai ter que defender uma posição que tu não concorda. Então, tu vai ter que buscar estudar o porquê que aquelas pessoas que pensam diferente de ti, para ti meio que convencer o resto do grupo que não é só aquilo que pintam, né? Então, claro, eu trouxe um tema polêmico, porque a ideia realmente é trazer tema polêmico. É ser provocativo. É ser provocativo, né? Então, tu sair daquele status quo, né? É tu se movimentar com aquilo. E o objetivo é fazer com que o resto dos associados entendam que os argumentos que tu trouxe fazem sentido e agora tu mudou de opinião. Agora tu é a favor, agora tu é contra. E aí eu tava numa posição no meu grupo que eu fiquei com o lado fácil da história. Eu peguei a posição que todo mundo concordava com aquela posição. O que eu fiz? Eu não estudei direito. O que aconteceu? Eu perdi o júri. E aí eu brinco, cara, isso é porque eu fui arrogante. Porque eu achei que tava ganho o jogo. É aquela história, tu entrou de salto alto no campo, tu vai se ferrar, entende? E todo mundo falou isso, não me chamaram de arrogante, mas falaram assim, Dani, se tu tivesse usado melhor os teus argumentos, tu ficou batendo num ali, né, tipo, porque todo mundo estava convencido daquilo. Então, essas coisas que o ILL também faz, sabe? Ele te provoca para te sair da tua zona de conforto e para te buscar esse conhecimento. Mas você sabe que eu assisti por muito tempo um programa na TV Cultura que chama Provocações, que era com o Abujar. Hoje é apresentado pelo Tass, mas na época do Abujar. O Abujar, cineasta, diretor de teatro, e o trabalho dele era provocativo, né? Então a pessoa ia para uma linha, ele pegava e ia para a linha ao contrário com o entrevistado. Sim. Mas eu tenho muito disso, né? Eu me autoprovoco. Né? Então, exemplo, se eu estou indo para uma linha, eu vou lá e começo a estudar uma linha contrária. Sim. Para quê? Porque é ali que a gente cria argumento, né? Exato. Eu aprendi sempre li muito jornal, e eu aprendi o seguinte, que a gente tem que ler os 2 pontos. Por quê? Porque daí a gente vai criar a nossa convergência. Sim. Eu não consigo criar minha convergência de opinião lendo só um lado. Sim. Eu tenho que ler os 2 lados. Porque daí eu lendo os 2 lados, o que é contrário, o cara pode vir falar comigo. Eu vou conseguir... De novo, é aquela história da mesa de negociação. Eu sei do assunto que o cara tá falando. Sim.
porque o cara começa a defender, eu sei já por que ele está defendendo aquele ponto de vista. E eu sei como derrubar aquele ponto de vista dele, Exato, né? Então, exato. eu até brinco, pessoal, eu dou corda, né? O cara vem argumentar, eu falo pro cara, vai, eu te dou um tempo aí para você. Aí o cara começa e fala, não, eu concordo, você está correto Sim, sobre isso. sim. Aí a turma que está em volta, você concorda, Gabriel? Claro, eu concordo. Eu falei, mas deixa ele aprofundar. Não, esse é o posicionamento? Então tá bom. Então aqui, ó, tá, isso aqui. Tu derrubou todas as objeções dele. Agora, se eu não estudo, eu fico no senso comum, naquela fala do senso comum, né? Sim. A gente não consegue derrubar a contraposição. Então, não adianta. Sim. O único caminho é estudar, né? Não tem jeito. E ali foi legal porque era uma simulação. Mas eu ainda brinquei com o pessoal, que daí eles falaram assim, pô, Dani, tu perdeu, não sei o quê, né? Mas não fica triste. Eu falei, gente, se eu não tivesse perdido, eu não teria trazido essa reflexão da onde eu errei. Porque daí, porra, eu ganhei, tipo... Mas não, eu voltei, tipo, já o trajeto inteiro de Joinville até Barra Velha. Ainda peguei um acidente na rodovia, fiquei 2 horas parada na rodovia. Pra ajudar a moer. E aí eu fiquei ali, sabe, naquela reflexão e não sei o quê. E realmente, cara, e aí na mesa da negociação, se tu não tem esse embasamento, tu vai perder e vai ficar achando que é o destino, né? Sendo que tu realmente pode fazer algo diferente. Mas... Você sabe que eu fiz judô, e o meu professor de judô, meu sensei, ele falava, a gente ia pra competição, aí ganhava, daí ele falava assim, o mais difícil não é você perder, o mais difícil é você saber ganhar. Por quê? Porque você ganha, você acha que você não precisa mais treinar na próxima. Você está superado, né? E ao contrário, se você ganha, você tem que treinar o dobro, o triplo, né? Sim. Daí eu escutei uma entrevista do Usain Bolt, para ele chegar onde ele está. Cara, ele, na maioria das vezes, ele perdeu um monte no início. Por quê? Porque ele era um cara fora do normal, e daí por conta disso ele não treinava. Sim. Né? E aí até que um treinador falou para ele, cara, você tem que treinar o dobro do que os outros treinam. Por quê? Porque você já tem um negócio que é diferenciado. Sim. E por isso você tem que treinar. Para você realmente ser o que você é. E aí quando ele conseguiu entender isso, aí ele começou a dedicação dele. E aí tem muita gente que tem... Hoje é muito comum a gente encontrar pessoal que tem QI acima da média. Então esse cara ele não estuda. Porque... na média, ele vai, sem ele se esforçar, ele tira a nota. Sim. Então, é ao contrário, você tem que provocar, você tem que levar essa pessoa para uma linha de provocação. Para quê? Para ele entender que ele tem que estudar, senão toda aquele vantagem que ele tem, ele se perde. Sim. Né? Então, a minha vantagem de já ter um conhecimento acumulado, e acontece, acho que às vezes quando o corretor fica antigo, isso, né? Ele tem um conhecimento diferenciado. Sim. Só que se ele não continuar estudando, ele vai perder para mim que acabei de entrar no mercado. Sim, com certeza. Olha que coisa... É um paradigma, né? Então, a vida ela é um eterno aprendizado. A gente está sempre aprendendo, sempre tendo que buscar conhecimento novo, porque senão a gente vai ficar para trás. Eu acho engraçado que eu tenho alguns amigos que são experientes em outras áreas. E aí, quando começou essas questões no próprio Instagram ali, de você realmente ter um volume de seguidores grande, e aí meio que se tornar referência pelo aquele número de seguidores, ele ficava bravo, falou assim, meu, acabou de se formar e já tem não sei quantos clientes. Eu falei, porque ele tá divulgando o que ele faz. Tu fica aqui quietinho dentro do teu consultório, dentro do teu escritório, dentro da tua caixinha. As pessoas têm que saber o que tu faz, né? E aí eu volto também nessa história de, às vezes, participar de fóruns e tudo. Às vezes, na tua família, tu não diz que tu é corretor, que tu pode ajudar, sabe? Eu sei que às vezes é difícil tu fazer negócios com família e tudo mais, é mais difícil, mais fácil tu fazer com um externo, assim. Mas de qualquer forma, tu precisa sempre falar o que tu faz, né? E às vezes a gente fica ali naquele mundinho achando que todo mundo sabe, achando que todo mundo conhece. E essa coisa de realmente praticar, porque às vezes, como tu disse, a pessoa conhece muito, sabe bastante, mas ela também não coloca em prática. Esses tempos eu li uma frase que faz muito sentido também, que é não adianta nada tu simplesmente só ler o cardápio do restaurante. Aquilo não vai te satisfazer. Tu vai ter que experimentar, tu vai ter que comer para saber.
né? Show, Então, show analogia. né? Aham, Porque senão aham. tu fica ali só estudando, você não tá, querido? Põe em prática os negócios, né? Uhum. E a prática é um pouco disso que a gente tá fazendo hoje, dando a cara a bater, sabe? Participando de eventos, dando o nosso horário, digamos assim, para os trabalhos voluntários, né? Você pro Cresci, eu pro CDL. Provocando os outros, né? Tipo, tô precisando de uma delegada no Cresci. Mas assim, às vezes tu pensa, cara, mas eu tô assumindo muita coisa. Tu tá assumindo, mas tu também tá aprendendo e tu tá ajudando os outros a crescer, né? Tu falou em liderança ali, eu te confesso que eu nunca me vi como uma líder, porque eu sempre pensei assim, cara, eu sou muito amiga, assim, sou muito queridinha, não sei o quê. Mas quando eu começo a trazer essa retrospectiva, que foi o que eu fiz quando eu escrevi o primeiro capítulo, o capítulo daquele primeiro livro que eu fiz, eu percebi que eu já era essa líderzinha desde pequena, Líder sabe? nata. Com os amigos ali, tipo, vamos arrumar aqui, vamos não sei o quê, comprar para escola, né? Só que, claro, a gente é nato, mas a gente tem que lapidar certas coisas. Então, eu sei que eu tenho muita coisa para melhorar ainda, e eu sou muito exigente comigo mesmo, para que realmente eu seja uma boa líder ou de uma associação, ou de um grupo de pessoas, ou da minha empresa, ou até mesmo, né, da família, mas, então, a partir do momento que eu sei que eu tenho coisas para melhorar, eu vou atrás desses gapzinhos para sempre estar aprendendo ali e evoluindo, sabe? Mas sabe, essa história de colégio é muito isso, né, um gatilho. Eu fui representante de classe durante 3 anos, né? E no último ano, que foi na 8ª série, eu não me candidatei. Eu falei, não, chega. Eu falei, toda hora eu que entro ainda em rota de colisão. Falei, esse era o último ano, né? Naquela época o 8º era o último, né? Hoje aumentaram. Hoje é o 9º. Tá que nem a aposentadoria, cada vez eles aumentam um, né? E daí eu falei, não, o último ano eu não quero estresse pra minha vida. E aí terminou a eleição, o meu nome mais votado. Mas eu fui rápido, eu falei pro pessoal, quem que votou em mim? Só pra mim saber, assim. Aí começou a levantar, falei, então vocês fazem parte da diretoria, né? Já que vocês me colocaram no barco, sim, vem todo mundo pra dentro. Junto. Mas é a história da gente ser líder natural. Óbvio que o Gabriel lá, da 8ª série, 7ª série, ele tá sendo lapidado até hoje, claro, como liderança. Né? Mas o embrião da liderança, ele tá dentro da gente, né? Não adianta... vai me colocar lá em qualquer outra função, cara, eu vou acabar liderando. É nato, né? Sim. É nato da gente... Sim. Né? E liderar é diferente de mandar. Sim. É isso que eu... tem problema de eu ser líder amigo? Não tem problema nenhum. Né? Eu falo que eu lidero muito com amizade, mas eu sei falar duro quando precisa. De chamar para o canto e conversar. Sim. Eu lembro que a primeira empresa que eu fui ser gerente, uma transportadora, deu uma confusão com 2 motoristas. Um tinha 50, outro 60. E eu tinha 18. Fiquei pensando, como é que eu vou falar com esses caras, né? Olha a diferença. Não é conhecimento profissional, é conhecimento de vida, né? Sim. Eu chamei os dois, fiquei olhando para os dois. Falei, sinceramente, eu vou ter que falar para vocês o que tá errado aqui. Vamos ser bem sinceros. Né? Sim. Aí eles se olharam. Eu falei, pode vocês dois se resolver aí? Eu acho que, né? A gente precisa trabalhar, né? Sim. Vamos. Então os caras, é verdade. Eu falei, pois é, bicho, eu tenho 18 anos. Eu vou ter que dar esporro em vocês? Eu falei, é o fim do fim, né? Eu falei, esporro profissional vai ser uma humilhação para vocês e moral, porque eu tenho 18 anos, né? E dali eu entendi muito isso daí, né? A história do bate-papo, conversar. E às vezes o cara de 50, 60 anos tem que chamar a atenção dele. Né? Por mais ridículo que pareça, pôr ele no lugar dele para ele entender. Sim, então... não dizem que agora os óbvios precisam ser ditos, e é bem isso, né? É que eu não sei o grupo que tu convive ali, mas eu tenho alguns terceira idade, né, da família principalmente, e aí eu vejo às vezes o quanto ele pode ser teimoso em determinado assunto, e aí quando eu levo isso pra ele, eu falo assim, ai, tu acha que tu não vai ser assim? Mas espero que não, né? Trabalho para não ser. Exato. Né? Eu cuidei bastante dos meus avós, assim, na reta final deles, e era um negócio que eu sempre punha para mim, né, de eu ficar observando e falar assim, o que eu tenho que observar para não ser igual, né? Sim. Porque às vezes vem a tendência de família, né? Você é criado, eu falava assim, não, mas eu tenho que observar para tentar reduzir. Eu sempre falo assim, beleza, 100% eu não vou conseguir, mas o que eu consigo reduzir de impacto?
Sim. E eu acho que se todo mundo trabalhar 1%, Uhum. já melhora muito o mundo. Com certeza, a gente tá Dani, precisando. que conversa gostosa. Pois é, o tempo voa. Daria pra gente ficar aqui conversando, né? Mas agora você vai ter que voltar, né? Por conta dos livros, agora já ficou a sua obrigação. E vai ter um próximo bate-papo, você vai trazer os livros, a revista, pra gente poder Legal. continuar esse bate-papo, né? Legal. Assim, obrigado por aceitar esse convite, né? Quer fazer suas considerações? Eu acho que eu agradecer mesmo, realmente, por tu ter, né, nesse grupo tão grande de pessoas que tu conhece, né, e ter sido uma das escolhidas para participar aqui desse teu projeto que eu tenho certeza vai trazer muita gente boa aqui para compartilhar mesmo, contar suas histórias, ajudar com que a gente possa evoluir uma caixinha ou outra, saber que a gente sabe fazer algumas coisas e quem sabe ser contactado também, né? Então, deixa à disposição para ti de novo e para todo mundo que está nos ouvindo, precisando de alguma coisa em Barra Velha, né? Estaremos por lá. E também a história dos livros, fica o convite também de seguirem a Melissa. Depois eu compartilho contigo para quem sabe colocar na legenda. A Melissa, ela faz um trabalho bem bacana em relação às mulheres do mercado imobiliário, a como a gente pode também contar nossas histórias. Quem sabe um dia ela vem aqui também, compartilhe contigo isso, porque a gente tem muitas, e não é nada assim, tipo, poxa, mas tu tá privilegiando as mulheres. Não, é porque às vezes a gente tem um grupo tão forte, por exemplo, no CDL só somos 2 mulheres representando a diretoria. E não é porque não tenham outras mulheres boas, é porque às vezes essas mulheres não se enxergam estando naquele lugar, né? Então, a gente precisa mostrar que entre homens e mulheres todos temos coisas boas a agregar. Então, a Melissa fez esse convite para mulheres do Brasil inteiro aí falando sobre o mercado imobiliário. Então, de novo agradecer por eu ter sido uma dessas pessoas que tu pensou para vir para cá. E é isso, obrigada de novo pelo convite. Tá bom. E vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Eu que agradeço. Sabe que esse tema de mulheres, eu falo que o mercado imobiliário ele é um dos mais justos dentro dos, né? Não é o perfeito, mas eu ainda vejo ele o mais justo, né? Onde o ganho é igual, né? Não existe, não, você vai ganhar menos comissão por você ser mulher. E eu acho que é por isso que está crescendo o número de mulheres cada vez mais. No Crescer a gente já está chegando próximo ao empate, ainda não está, mas tá vindo muito forte. Sim. Hoje, quando se a gente tem os novos corretores, o volume de mulher é muito maior do que homem. Então, eu enxergo o futuro do mercado imobiliário a gente ter muito mais mulheres do que homem, né? Por quê? De novo, por essa equação de que aqui não existe diferença de valores, né? Sim. Onde, infelizmente, ainda em outros mercados existem, né? No mercado imobiliário, graças a Deus, não, que a gente continue assim. E querendo ou não, numa decisão de compra, quando é familiar, principalmente, a mulher tem muito esse poder de decidir por aquele lugar, né? Então, às vezes, tu tratando de mulher com mulher, tu já tem... Por exemplo, tipo, tu vai mostrar a lavanderia... Porque não, para a mulher que tá sendo machista, mas é porque a gente sabe da importância daquilo, né? Tipo, tu tens que ter, às vezes, certos espaços, tem que ter uma garagem maior, tu tem que ter... vamos pensar que eu sou machista agora. Por que garagem maior? Porque mulher não sabe dirigir. Não, mas é porque a gente vai pensando em detalhes que, às vezes, o outro não enxerga e que depois, no dia a dia, aquela dinâmica funciona, eu acho sabe? que assim, a mulher... ela enxerga o detalhe, e o homem, ele enxerga a parte prática. Exato. São 2 ângulos de visão diferenciados, né? Sim. Então, a mulher ela vai olhar aquele detalhezinho que o homem não vai enxergar, né? E é natural, né? Sim. Eu sempre brinco, quer esconder alguma coisa de mim, põe na parte de baixo da geladeira. Eu não vou olhar, né? O olhar, ele é prático, né? Você abre, não tem nada na geladeira, você fecha. Por isso que vocês nunca acham nada. Tá justificado? Tá. Mas, quer esconder, põe na parte alta do armário, né? Você abre o armário, não tem. Ele fecha, tá tudo certo. Mas agora a gente tá se despedindo, já tá quase entrando em outro assunto, né, Sim. Gabriela? Mas Então, obrigada de novo. Eu que agradeço. Obrigado, Dani. E você que acompanhou a gente até agora, obrigado por estar aqui com a gente. Curta, compartilhe e espero você na nossa próxima conversa. Tchau, tchau.